vou ser direto com você, tá? Desde o começo. O que eu vou falar aqui nos próximos minutos não é pra todo mundo. Então, não vou falar frasezinha motivacional bonitinha que faz você se sentir bem por 5 minutos e depois você volta pro mesmo lugar de merda. Não, isso aqui é pra quem realmente quer entender por que a vida tá do jeito que tá. E mais importante, como que você pode não cometer esse erro em 2026 para que 2026 seja o melhor ano da sua vida. Vamos chamar esse vídeo aqui de a verdade dura que pode salvar a sua vida em 2026, porque é exatamente isso que eu vou te falar. É duro, mas é libertador. E se você aguentar ouvir até o final, você vai sair daqui diferente. Vai se enxergar de um jeito que você nunca enxergou antes. E isso pode ser o começo de tudo. Então, se você tá aqui esperando que eu fale pra você que vai ficar tudo bem, que ano que vem vai ser incrível, você só precisa pensar positivo, que o universo vai conspirar a seu favor, não vai não. Você tá no lugar errado, tá? Tem outros canais que falam isso pra você. Eu não falo não, eu não trabalho com ilusão, eu trabalho com a verdade, você gostando ou não, nem gostando de mim, não precisa gostar de mim, eu não tô aqui pra você gostar de mim. Nem comecei na internet por causa disso, eu sou um instrumento de uma verdade que eu acredito, você não é obrigado a acreditar na minha verdade. Muita gente tá culpando as circunstâncias, culpando a falta de sorte, culpando o trauma, culpando a dor e falando que o mundo é injusto. Mas você já sentou, olhou pro espelho e perguntou, o que eu fiz pra chegar aqui? Você é o principal responsável. Talvez não o único, mas o principal. O principal você é. E eu sei que isso é difícil. Porque é muito mais fácil você culpar os outros, culpar as circunstâncias, o governo, os traumas, o passado, a família. Mas enquanto você fizer isso, você está entregando o controle da sua vida para fora. Você está dizendo, eu não tenho poder nenhum aqui. E aí você fica preso. Preso num ciclo de reclamação, vitimização e frustração. E o pior é que você sabe que você está preso. Você sente isso todo dia. Você acorda e já sabe que o dia vai ser mais do mesmo. Você olha para o futuro e não vê nada de diferente. Você olha para si mesmo e vê alguém que poderia ser muito mais do que é, mas simplesmente não é. Você sabe que tem potencial. E eu era assim. Isso me corroía por dentro. Isso me destruía de uma forma absurda. No fundo eu sabia que eu estava desperdiçando a minha vida e meu potencial. E que ninguém acreditava em mim. Nem meu pai, nem minha família, nem ninguém. E eu sei que talvez você sinta isso. A cada dia que passa, essa distância entre quem você é e quem você poderia ser só aumenta. E isso gera um vazio, uma angústia, uma sensação de que você está traindo a si mesmo. E isso é a pior sensação que existe. Eu já vi isso em milhares de pessoas e eu já vi isso em mim. Eu vou te falar uma coisa, tá? Não existe sofrimento maior do que saber que você poderia ser muito mais e escolhe não ser. Porque aí você não tá só sofrendo pelas circunstâncias, você tá sofrendo pela sua própria covardia. Isso é escroto. Eu não tô falando isso pra te atacar, nem pra te julgar. Eu tô falando isso porque eu me importo. E pode parecer que não, mas isso é meu propósito. Eu não te conheço, mas eu me conecto com você. De alguma forma eu olho pra câmera e vejo que eu tô olhando pro teu olho. Eu falo com uma única pessoa e não com um público imenso. É com você que eu tô falando. É com você que eu imagino que eu tô falando. Eu vou te explicar uma coisa que a maioria das pessoas não entende, a maioria das pessoas que ensinam na internet também não entende. A vida não é sobre ser feliz o tempo todo. Eu já tentei buscar felicidade. A vida também não é sobre evitar o sofrimento, é sobre encontrar um sofrimento que vale a pena. Porque você vai sofrer. Não tem como escapar disso não. A questão é, você vai sofrer por algo que te constrói ou por algo que te destrói? Você pode sofrer a dor da disciplina de treinar ou a dor do arrependimento de morrer obeso. Você pode sofrer o desconforto de ter um relacionamento saudável, ou o desconforto de se relacionar com a pessoa errada, se divorciar e ter uma vida de merda. A escolha é sua, cara. Escolha o seu difícil, porque sofrer você vai. Saiba disso. Agora você tem que escolher um sofrimento que te leve pra frente. E aqui entra uma verdade que ninguém te conta. Responsabilidade não é um fardo, responsabilidade é liberdade. Quando você assume responsabilidade pela sua vida, você assume também o poder de mudá-la. E quando você para de culpar os outros, o passado e as circunstâncias, você para de depender dos outros. E aí você finalmente se torna verdadeiramente livre. É isso que eu acredito. Mas a maioria das pessoas tem medo disso porque assumir responsabilidade significa assumir que você errou. Significa olhar pra trás e reconhecer, puta, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter escolhido diferente, eu poderia ter tratado as pessoas diferente, eu poderia ter sido mais. Isso dói, isso machuca o ego, mas é exatamente esse reconhecimento que te liberta. Porque enquanto você acredita que a culpa é dos outros e não sua, você não pode fazer nada a respeito, porque a culpa é dos outros, é do governo, é do mundo. Mas quando você reconhece que a responsabilidade é sua, você pode fazer tudo.
Você pode mudar, pode crescer, pode se tornar quem você deveria ser e quem você quiser, quem você quer ser. E eu não tô falando que é fácil, viu? É difícil pra caralho. Se alguém falar que é fácil pra você, essa pessoa tá mentindo, tá inventando. Eu não tô dizendo que você vai acordar amanhã depois de um vídeo do Fê e vai ter tudo resolvido. Não, isso é um processo, é uma jornada difícil pra caralho. Mas é a única jornada que vale a pena, porque é a tua vida, cara. Eu passei anos da minha vida estudando comportamento humano, psicologia e desenvolvimento pessoal. E sabe o que eu descobri? Que a maioria das pessoas vive no piloto automático. Elas não escolhem a vida delas, elas reagem, elas deixam as circunstâncias decidirem, os pais, a família, os amigos, o futuro, o que a sociedade de merda fala. Elas deixam os impulsos decidirem por elas, elas deixam as emoções, o medo, e aí elas olham para a vida e pensam, como é que eu cheguei aqui? Mas a verdade é que elas nunca estiveram no controle, elas nunca pararam para pensar quem eu quero ser, aonde eu quero chegar e o que realmente importa para mim, e não para os outros, mas para mim. Muitas pessoas só foram levadas pela correnteza e a correnteza sempre te leva para o fundo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é acordar. Você precisa sair do piloto automático, precisa parar e se perguntar, eu estou vivendo a vida que eu quero viver de verdade ou eu estou vivendo a vida que me empurraram? Se a resposta for a segunda, você precisa ter coragem de mudar. E mudança, meu amigo, a mudança começa com uma decisão. Não com motivação, nem com inspiração, com decisão. Motivação acaba. Hoje eu tô motivado. Ontem eu não tava. Você decide que não vai mais aceitar mediocridade na sua vida. Eu lembro que quando eu era um fudido, eu fui humilhado no busão porque eu não tava com dinheiro pra passar, queria passar pela frente. O motorista não deixou e me humilhou. Naquele dia eu voltei pra casa a pé, puto da vida. E pra completar, choveu. Eu tava tão puto que eu nem liguei pra chuva. Quando eu cheguei em casa, eu vi minha mãe chorando com um boleto sentado na mesa. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e prometi pra mim mesmo que eu ia me tornar um cara foda. Ou eu ia morrer tentando. Bom, eu não morri. Você precisa saber o que você quer fazer, como fazer e por que fazer. Você precisa de um caminho claro, precisa de ferramenta, precisa de um sistema que te guie do ponto A ao ponto B. E olha, eu não tô falando de teoria, eu tô falando de prática. Eu tô falando de coisas que realmente funcionam, porque eu passei anos criando materiais, treinamentos, processos que pegam a pessoa pela mão e mostram exatamente o que fazer. Por mais que eu sei que tem muita gente te vendendo merda e pode te deixar desconfiado ou até com o pé atrás. Eu não te ensino só conhecimento, eu te ensino aplicação, porque foi o que eu apliquei. Eu não produzo conteúdo, quem produz conteúdo é gente fraca que quer dinheiro. Eu produzo a minha jornada, eu só documento o que eu sou. Existem várias versões de você, várias. E essas versões estão em guerra, mas tem duas versões de você que estão muito em guerra. Tem a versão sua que quer crescer, que quer evoluir, que pra mim é a assinatura de Deus, é o que eu acredito, a tua essência, a tua intuição. A gente chama isso de intuição. E tem aquela outra voz, sistema límbico do cérebro, né? Aquela voz primitiva que foi programada para te fazer sobreviver e não viver. Aquela voz que é preguiçosa, a que procrastina. A sua versão que foge dos problemas e que finge ser você, te entregando frases como você não vai conseguir, você é um merda. Você lembra o que você fez da última vez? Você falhou, você vai tentar de novo. Esse lado da mente, ele é um lado da mente reptiliano. Ele ainda não evoluiu com a gente. Ele só foi programado para te fazer estocar energia. Essas duas vozes lutam todos os dias. Uma é a voz da sua essência, o teu verdadeiro eu. A outra é a voz da tua mente, que finge ser você para fazer com que você não sofra um possível desconforto. Ela só quer te fazer sobreviver. É isso que ela foi programada para fazer. Mas tem um problema. A versão pior de você, muitas vezes ela é muito mais forte, porque ela já está estabelecida. Ela já tem anos de prática, ela sabe a frase certa pra te falar e fazer você não ir pra academia ou fazer você desacreditar de si mesmo. Mudar faz ela resistir. E ela tenta te convencer, e na maioria das vezes consegue te convencer de que não vale a pena. Mas se você persistir e entender que essa voz não é você e diferenciar essa voz de você, olhar ela de fora e perceber que ela na verdade é o teu cérebro primitivo tentando te deixar no conforto e que talvez o seu verdadeiro eu não seja aquela pessoa que você acha que é da tua cabeça, e sim a outra pessoa, a intuição, a que sussurra. O diabo que fala alto no teu ouvido, Deus sussurra. Qual das vozes que domina na tua cabeça? É muito simples saber qual que você alimenta mais. Como assim alimenta mais, Fê? Ué, qual que você diz mais sim? Antes, eu me senti uma fraude. Eu era viciado em fumar, fumava pra caralho, era a minha fuga. Eu já não fumo mais. E hoje eu fico pensando, caralho, como eu demorei tanto pra perder isso. É simples, porque a voz da minha cabeça que me convencia a continuar fumando era muito mais forte do que a voz da minha essência que falava, Fê, você sabe que você tem que parar. As pessoas sabem,
que a vida deveria ser muito mais do que isso que elas têm, mas elas não sabem o que fazer. E elas tentam preencher esse vazio com distração, fuga, rede social, comida, álcool, fumo e qualquer merda que fazem elas esquecerem por alguns minutos que a vida delas não tem significado. E isso é real tragédia. Por que você não foi feito para viver assim? Você foi feito para algo maior, foi feito para criar, para construir, para impactar, você foi feito para deixar uma marca no mundo. Mas para isso você precisa descobrir a merda do seu propósito. O propósito não é algo que você acha na gaveta do seu quarto. Não é algo que você encontra, é algo que você constrói. Você constrói através das suas escolhas, das suas ações e dos seus valores. Você olha para a sua vida e pergunta: o que eu quero que esta vida signifique? O que eu quero deixar de legado? O que eu quero? Ou como que eu quero ser lembrado? E a partir dessas respostas, você começa a viver de forma intencional. Você para de desperdiçar tempo com coisas que não importam, com pessoas que não importam e com afazeres que não importam. Você para de se envolver com gente que te puxa para baixo. Você para de fazer coisas que te destroem, que te afastam do seu objetivo, do teu propósito, e você começa a construir uma vida que realmente vale a pena você viver. Mas aqui está o segredo: o propósito não é sobre você. O propósito é sobre o que você pode fazer pelos outros. É isso que ninguém entende. É sobre como você pode contribuir não só para o mundo, mas para as pessoas que você ama. Como você pode servir. A vida inteira você passou culpando o mundo, achando que o mundo deve algo a você, e o mundo não deve porra nenhuma para você. Para de ser egoísta. Você tem que estar no mundo para ajudar as pessoas. Encontrar um significado significa você encontrar algo maior do que o teu próprio umbigo. Outro dia o meu amigo me falou: cara, o que há de mais legal de ter um filho? Por que você quer ter um filho, Fê? Porra, todo mundo fala que dá trabalho pra caramba. Eu falei: exatamente, cara, dá trabalho. Pô, todo mundo fala que é difícil, todo mundo fala que a criança chora, que criança dá trabalho, que a criança é você sair um pouco, abdicar da tua vida, das suas viagens com a sua mulher, com uma criança do lado. Você não acha isso escroto? Eu falei: eu acho isso a coisa mais maravilhosa do mundo, porque é exatamente esse tipo de exercício que eu sei que eu preciso para chegar no ápice da minha maturidade, que é cuidar de alguma coisa além de mim. Dedicar minha vida a alguma coisa além do meu próprio umbigo. Principalmente se você está num lugar ruim, você precisa entender que propósito não é sobre o que você quer, é sobre o que as pessoas ao teu redor precisam. As pessoas que você ama precisam de você. Então você precisa começar agora. Não amanhã, não segunda-feira, agora. E começar não significa fazer tudo de uma vez. Começar significa dar o primeiro passo, significa escolher uma única coisa que você pode fazer hoje para melhorar a porra da sua vida e fazer, cara. Pode ser arrumar o seu quarto, pode ser fazer uma refeição saudável, pode ser ler 10 páginas de um livro, pode ser assistir uma aula, um treinamento do Combo do Fê, cara. Pode ser ter uma conversa importante com alguém que você ama, pode ser se perdoar ou perdoar uma pessoa que você tá guardando alguma coisa. É isso que você precisa. E eu sei que você já tentou mudar antes. E talvez você tenha começado desistido e você se decepcionou com você mesmo, mas isso não significa que você não pode tentar de novo. Isso não significa que você não pode ter sucesso dessa vez, porque cada tentativa te ensina alguma coisa, cada falha te prepara para o sucesso. O problema é que a maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas tentam por uma semana, por um mês, e quando não enxergam resultados imediatos, elas param. A transformação real leva tempo, leva meses, leva anos, e você precisa estar disposto a investir esse tempo em si mesmo. Porque se você não investir esse tempo em si mesmo, quem que vai investir? Se você não acreditar em si mesmo, quem vai acreditar? Se você não lutar por si mesmo, quem que vai lutar? Ninguém vai fazer isso por você, irmão. Principalmente se você está me assistindo isso aqui, se você é homem, depois de uma certa idade, se você não entregar resultado e utilidade para o mundo tá cagando e andando para você. E eu sei que isso é assustador, porque significa que você é o único responsável, mas também significa que você é o único que pode mudar esta merda. E o único que tem poder e possibilidade com esta merda do mundo, né, que funciona dessa forma, não reclame do jogo, jogue o jogo, é a possibilidade de você realmente falar: eu vou ficar foda nessa porra. Você não pode ter um relacionamento saudável se você não é uma pessoa saudável. Você não pode amar alguém de verdade se você não se ama. Você não pode construir algo com alguém se você mesmo está destruído. E a maioria das pessoas entra em relacionamentos esperando que a outra pessoa preencha o vazio que elas têm dentro delas. Elas esperam que a outra pessoa as faça felizes, as faça completas, as faça sentir vivas. Mas isso não funciona. Ninguém pode fazer isso por você. Só você pode. Então, antes de você buscar alguém, você precisa se tornar alguém. Você precisa construir uma vida que vale a pena.
você precisa se tornar uma pessoa que você mesmo admiraria. E aí, quando você encontrar alguém, você não vai estar buscando completude, você vai estar buscando parceria, você vai estar buscando alguém para te construir ou para construir junto com você. É isso. Não alguém para te salvar. Isso muda tudo, pô. Porque aí o relacionamento não é baseado em necessidade, é baseado em escolha. Você escolhe estar com aquela pessoa. Não porque você precisa dela, mas porque você quer ela. E isso cria uma dinâmica completamente diferente. Uma dinâmica de respeito, de admiração, de crescimento mútuo. Mas para chegar nesse ápice, você precisa fazer um trabalho interno muito grande. Trabalho interno significa estudar autoconhecimento e melhorar como pessoa. Você precisa resolver seus traumas emocionais. Precisa entender seus padrões de hábito. Precisa quebrar seus ciclos destrutivos de vício. Isso não é fácil, isso exige coragem, isso exige honestidade, isso exige que você olhe para partes de si mesmo que você preferiria ignorar porque é uma merda, mas é exatamente isso que te liberta, porque quando você enfrenta seus demônios, eles perdem poder sobre você. Quando você entende por que você age do jeito que age, você pode simplesmente escolher não agir mais. Você para de fugir de si mesmo, para você finalmente poder se encontrar. Eu passei muitos anos criando esses processos para ajudar as pessoas nessa jornada, processos que guiam como um passo a passo, que te mostram como identificar esses padrões, como quebrar ciclos, como construir uma versão melhor de si mesmo. E não é teoria, é prática, é transformação real, porque eu não quero que você só entenda. Eu quero que você mude, caralho. Se você não mudar, não vale a pena pra mim. Eu quero que você saia daqui, entre no Kombi, faça diferente, estude, construa uma vida que você merece. E pra isso você precisa de ferramenta, você precisa de um caminho claro, precisa de alguém que já passou por isso e pode te mostrar o caminho. E olha, eu não tô falando que eu tenho todas as respostas, não. Não, eu tenho muita coisa pra aprender. E eu ainda não aprendi tudo. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho as ferramentas que funcionaram pra mim e pra milhões de pessoas. E eu tenho os processos que transformaram vidas também e que pode transformar a sua, porque o teu problema não é pior do que o de ninguém. Você não é a estrelinha dourada que tem um problema impossível de resolver. Você só acha que tem porque é uma narrativa que você criou para se convencer de que é difícil demais mudar, por isso que você não muda. Você não tá sozinho. Você pode achar que ninguém te entende, pode achar que ninguém se importa, mas isso não é verdade. Eu me importo e tem algumas pessoas junto com você que se importam também, só que você talvez seja egoísta demais para perceber isso. Tem pessoas passando pela mesma coisa que você ou até pior que você. Tem pessoas do seu lado que estão querendo te apoiar e estão sempre com você. Mas por elas não agirem exatamente do jeito que você espera, você culpa elas e acha que ninguém te entende, ninguém liga, ninguém te apoia. Você não precisa fazer isso sozinho. Na verdade, você não deveria fazer isso sozinho. A comunidade está lá para isso, pra gente se apoiar, pra gente crescer junto. E quando você encontra as pessoas certas, quando você se cerca de pessoas que querem o seu bem, que acreditam em você, que te puxam pra cima, você se torna uma pessoa imparável. Teve um processo que eu passei e que me ajudou muito. Eu falei que chegou um momento da minha vida em que eu cheguei num platô de evolução. E um platô de evolução significa que no processo da maestria de conquistar tudo que você quer conquistar ou se tornar bom naquilo que você quer se tornar, você tem que entender que o processo de evolução ele não é linear. O que significa que você não vai evoluir como uma linha reta ou subindo em um gráfico totalmente perfeito. Não, vai ter dias que você vai estar uma merda, vai ter dias que você vai estar mal, vai ter dias que talvez a felicidade não seja algo que a gente deve buscar. Talvez ela faça parte do processo, mas o sofrimento e a tristeza também faz parte. Talvez a gente não deva fugir desses sentimentos. Talvez eles façam parte da experiência humana e a gente deve vivenciar, entender eles, não se afundar neles, mas ao mesmo tempo não ter medo de entender que às vezes eu não vou estar bem e tá tudo certo, mas eu vou buscar cumprir o meu propósito, ser o que eu quero ser e acabou. O que importa é eu estar seguindo e fazendo o que faz sentido pra mim, para me tornar a pessoa que eu devo ser para as pessoas que eu amo e ajudar as pessoas ao meu redor. Para que eu faça diferença. No meu caso, eu faço diferença para milhões de pessoas. Mas eu me esforço também para fazer diferença para minha mulher, para minha família e para as pessoas ao meu redor. E você deve fazer o mesmo. Eu não tô falando sobre ter seguidor. Seguidor é uma ilusão. Foda-se essa merda. Nada mudou na minha vida. Tá? Nada mudou na minha vida depois que eu tive seguidor. Teve uma coisa que mudou. Tem algumas pessoas que são mais falsas comigo depois disso. Nada mudou. Eu só comecei a ter mais filtro. Eu saí de um cara extrovertido para um cara introvertido. Eu não quero mais chamar atenção. Antes eu era um menino que chegava na festa e falava com todo mundo, e falava alto, e cumprimentava, e queria... Eu queria. Talvez eu não... Sei lá.
Talvez eu não sabia direito quem eu era e eu tinha que mostrar meu valor o tempo todo para me sentir confiante. Hoje eu sei o meu valor. E hoje eu não quero nem chamar atenção. Eu odeio. Seguidor, essa merda não significa nada. No final da vida, o que realmente importa são as pessoas que estão do seu lado. As pessoas que você ama, as pessoas que te apoiam, as pessoas da sua família, as pessoas que verdadeiramente, genuinamente gostam de você, te apoiam e estão lá do seu lado. E que elas não são exatamente do jeito que você espera que elas sejam, mas elas são. E elas estão lá. E elas estão lá. Do jeito que elas podem, do jeito que elas conseguiram, do jeito que elas sabem. E cabe a nós, que estamos evoluindo e crescendo na vida, ter a percepção de que o responsável por conversar, perdoar, trocar uma ideia, é a gente, cara. A gente que está evoluindo e estudando sobre isso, a gente que tem que conversar com os pais, ou com um amigo, ou com a mulher e o parceiro ou parceira, de alguma coisa que está mal resolvida. Para que a gente seja uma pessoa melhor, uma pessoa que evolui, mas não por ego, e sim para ser o melhor marido, a melhor mulher, o melhor amigo, o melhor pai, o melhor filho, o melhor irmão. É sobre isso, porra. Nada além disso faz sentido. Pelo menos pra mim. Você entende? Então, não tem como você encontrar uma pessoa madura se você não é maduro. Não tem como você encontrar uma pessoa que se cuida se você não se cuida. Não tem como você exigir maturidade do outro se você não é maduro. Você não consegue exigir do outro que você não... Exato. Não tem como. Eu espero que você entenda isso. Daqui 6 meses, você vai ter 2 opções. Ou você vai olhar pra trás e falar que esse vídeo mudou tua vida, mudou tua concepção, você entrou no combo porque você não tinha entrado ainda, estudou o melhor material de desenvolvimento pessoal, aplicou o melhor material de desenvolvimento pessoal e mudou a sua vida. Ou você vai olhar para trás daqui 6 meses e vai me ver fazendo um vídeo, talvez em um lugar diferente do mundo, e você vai estar no mesmo lugar. Mas você vai estar assistindo um vídeo do Fê, olha que legal, você é um viciado em consumir conteúdo de desenvolvimento pessoal e não aplica bosta nenhuma. Que bacana. Muito legal. Eu não sei qual é o pior. Se é o cara que enrola pra sair de uma vida de merda, de droga, de balada, de rolê, ou é o cara que até sai, mas é viciado em consumir. Consumir conhecimento de desenvolvimento pessoal e não aplicar merda nenhuma. É o obesidade mental de evolução. Sabe tudo de como evoluir. Só nunca colocou nada em prática. Eu tô te convidando pra finalmente colocar algo em prática. Tudo que realmente funciona. Mas você tem que decidir. Porque você escolhe, você age. No final das contas, a sua vida é sua responsabilidade. Ninguém vai fazer isso por você. Foi o que eu disse no começo do vídeo. Ninguém vai te salvar. Nem eu. Você precisa se salvar. E você pode. Você tem tudo o que você precisa. Eu fiz minha parte. Você sabe que se você clicar no primeiro link da bio, hoje falta exatamente 7 dias para fechar o combo. Daqui 7 dias. Eu nunca mais vou falar desse combo para você. Fique em paz. Não te encho mais o saco. Você nunca mais vai ver por aquele valor, que é o valor que tá. 12 vezes de R$ 39,70 por mês. R$ 39,70 por mês. Todos os materiais que eu já produzi em 7 anos. Tudo sobre mente, corpo, relacionamento, comunicação, prosperidade. Tudo. Tudo te ensinando, não só teoria, mas como você pode botar em prática de verdade para você mudar. Já viu o nível de comentário que tem dentro desse combo? Eu confesso que eu nunca vi isso. Fazia muito tempo que eu não fazia treinamentos novos e atualizava alguma coisa. Eu estava muito focado em fazer muitos livros, né? Digitais também. Mas isso aqui, o que eu fiz aqui, com certeza os melhores materiais que eu já fiz em toda a minha vida. E muitos desses materiais não vai ficar mais disponível. Então se você quer botar em prática, tá? E realmente mudar, tá aí a oportunidade. Eu só não quero que você continue vindo aqui e não tomando nenhuma decisão, no sentido de realmente adquirir um conhecimento e aplicar esse conhecimento. Não precisa ser meu. Tudo bem. Se você quiser comprar um livro, e nem precisa, apesar de ter a resenha dos melhores best-sellers, né, no combo, né, de desenvolvimento pessoal, tem. Você não precisa nem ler. Eu já peguei todo o conhecimento do livro e te entreguei em uma aula completa. Mas se mesmo assim você quiser absorver conhecimento de outro lugar, de outra pessoa, tudo bem. Não importa pra mim. Eu só tô falando que se você não conseguir aplicar tudo o que você tá vendo na sua vida e dominar a habilidade
de decidir, de agir, mesmo com medo e mesmo não sendo perfeito, 2026 vai ser uma bosta. Clica no primeiro link da descrição, entra no combo, porque já já vai fechar e nunca mais vai abrir. Não por esse preço. E não de tudo que eu tô entregando, né? Eu nunca fiz isso na história da minha vida toda. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e... pela ordem.